Semana passada nós conversamos um pouco sobre a diferença entre o medo e o temor. Então, se alguém não acompanhou, é bom voltar na semana passada e ouvir, porque a gente hoje vai ampliar um pouquinho, pensando sobre como nós precisamos nos posicionar com relação ao temor, porque na semana passada nós vimos que quando a gente vive sem temor, vai chegar uma hora que o medo vai chegar na nossa vida, porque a gente vive do nosso jeito, mas um dia Deus volta, o Senhor Jesus vai voltar, ou a sua glória vai se manifesta quando a sua presença é mais real, e quando a sua glória se manifesta com mais intensidade, quem está na luz se regozija, mas quem não está na luz foge, sempre assim. Antes dessa volta, ele nos fala para nós temermos, e hoje nós vamos pegar nesse período antes da volta, entendendo a diferença entre medo e temor. Então, se você não lembra, semana passada nós falamos disso, volta lá. Hoje nós vamos ler Judas ainda, é uma cartinha pequena, anterior ao Apocalipse, de um capítulo só. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 18. Amados, embora estivesse muito ansioso para lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais inaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, estes tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios.
Amém? Podemos ir embora, né? Primeiro versículo nosso, terceiro, diz que a fé foi confiada aos santos. Os anjos não falam dela. Jesus não desce para falar. Ou nós falamos, ou ninguém fala. Ou nós mostramos, ou ninguém mostra. Por isso ele fala: insisto que batalhem pela fé. Muitas vezes, nós deixamos de batalhar por dois motivos. Há infiltrados no nosso meio. Eles buscam outras coisas e nos contaminam. Segundo motivo, nós deixamos a contaminação entrar e enfraquecemos na fé. Pode ser uma contaminação de fora, como é o caso dos infiltrados, pode ser uma contaminação de dentro, porque às vezes nós mesmos somos infiéis e nós perdemos o temor. Olha o que ele fala no versículo 4 de quem são esses infiltrados: ímpio, que transforma a graça de Deus em libertinagem e que nega Jesus Cristo. No versículo 6, não conserva sua posição de autoridade, abandona sua própria morada. No 7, entrega-se à imoralidade, entrega-se às relações sexuais antinaturais. No 8, contamina seu próprio corpo, rejeita a autoridade, difama os seres celestiais. No 10, difama tudo que não entende, o que entende o faz por instinto, como animal irracional, e corrompe-se naquilo que entende. No 11, busca o lucro e é rebelde. No 12, uma rocha submersa, come conosco de maneira desonrosa. É pastor que cuida só de si mesmo. É uma nuvem sem água impelida pelo vento. É uma árvore de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. E no 13, é uma onda bravia do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. São estrelas errantes. No 15, comete ato de impiedade, falam palavras insolentes contra Deus. No 16, queixa-se e vive descontente com sua sorte, segue seus próprios desejos impuros, cheio de si, adula os outros por interesse. E no 18, é um zombador e segue os próprios desejos ímpios. Se você se encaixou em algum desses, bem-vindo. Nós somos assim, muitas vezes. Em algum erro nós caímos, deixamos de ser fiéis, o temor desaparece na nossa vida e nós ficamos hipócritas. As consequências, no versículo 5, destruição por não crer. No 6, prisão em correntes eternas nas trevas aguardando o juízo. No 7, castigo no fogo eterno. No 11, queda e destruição. No 13, densas trevas. E no 15, julgamento e convencimento de que seus atos de impiedade são ímpios e suas palavras são insolentes. Esse é o destino dos hipócritas segundo Judas. O que é um hipócrita? É aquele que finge, que tem falsidade, que finge ter sentimentos, crenças, virtudes que não possui. Vem do latim e do grego e significava a expressão no teatro dos atores que usavam máscaras de acordo com o papel que desempenhavam na sua peça. O hipócrita é um ator. Ele finge estar no nosso meio, fala, ora, lê, jejua, serve, tem ministério, prega, como uma máscara, mas não tem temor, não se aproxima de Deus, se afasta. Ele quer o que Deus tem para dar e não o Deus que dá. E nós temos visto uma história bem ampla, bem educativa de Moisés com os seus conterrâneos, que também funciona para hoje, mostrando que Moisés foi diferente deles. Em Hebreus 11, 24 diz que pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó,
preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Vamos pensar na diferença. Moisés cresceu na riqueza. Os seus contemporâneos israelitas cresceram na escravidão. Moisés escolheu sofrer por amor. Os israelitas sempre escolheram voltar para o Egito por satisfação. Apesar da escravidão e da opressão, eles gostavam do que eles tinham no Egito, comparado ao que eles tinham então no deserto, depois da liberdade. Moisés abandonou a riqueza, tendo nascido dentro dela, crescido dentro dela, e os israelitas pegaram as riquezas que eles ganharam para criar o ídolo, fizeram o bezerro de ouro. Moisés escolheu o sofrimento, eles escolheram a satisfação e o prazer, porque Moisés olhava para o galardão ou para a recompensa, enquanto eles olhavam o que eles perderam no Egito. Tem muita gente que vive olhando para trás, que fica querendo o que tinha, cantando restitui, 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 transformando essas riquezas passadas que vieram do mundo, temporais, em ídolos, bezerros de ouro. Qual é a diferença deles para os fiéis? Dos israelitas para Moisés? Todos eles foram libertos da escravidão do Egito por meio de poder. Todos eles viram a glória, viram o poder. Todos eles professavam conhecer Deus. Todos eles eram descendentes de Abraão. Mas enquanto Moisés estava no monte recebendo a lei de Deus, eles fizeram um bezerro de ouro. Edificaram um altar para ele, ofereceram holocaustos e sacrifícios para o bezerro, assentaram para comer e beber e se entregaram à farra. Porque Moisés demorou e ainda perguntaram: não sabemos o que aconteceu com este Moisés. Que honra! Então o Senhor disse para Moisés no monte, em Êxodo 32, 7. Ou 6, 7. Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Interessante que ele não fala o meu povo, né? Ele fala o seu povo. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua, pois farei de você uma grande nação. A grande nação seria de Abraão, não de Moisés. Moisés intercedeu por eles. E ele estava na montanha junto com Josué. Os dois desceram. Quando eles desceram, eles ouviram um som, acharam que estranho aquele som, e aí tentaram discernir, não descobriram se era nem de festa, nem de derrota, nem de vitória. Aí Moisés discerniu, falou: não é de derrota e nem de vitória, é de festa. Desceram e viram aquela bagunça com o bezerro de ouro. Moisés se irou, quebrou as tábuas da lei. Não vai servir para nada a lei de Deus para quem tem esse coração, então joga fora. Destruiu o bezerro no fogo, moeu o bezerro até virar pó, derramou o pó na água e fez todos os israelitas beberem. Chamou quem era fiel para o seu lado, os levitas, muitos foram para o seu lado, e ordenou a matarem todos os que forem fiéis. E nesse dia os levitas mataram seus irmãos, parentes, amigos, infiéis, num total de 3.000 mortes. Moisés voltou para Deus, tentando ver se conseguiria o perdão. Pediu perdão pelo povo e disse em Êxodo 30, 32:
Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão, risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Ou quem não viver com temor. Interessante essa intercessão de Moisés, porque foi exatamente isso que Jesus fez. Ele se riscou do mundo dos viventes, como se ele riscasse o seu nome daqui, para que a gente não fosse riscado. Nós não precisamos morrer mais, porque ele morreu no nosso lugar. Foi a mesma oferta que Moisés fez, foi a mesma oferta que Abraão fez com Isaac. Eu pego o que me é mais valioso e eu entrego para Deus como oferta, uma oferta justa, que agrada a Deus. Abraão entregou Isaac, Moisés entregou o seu nome eterno, Jesus entregou tudo. Interessante que Moisés então ouviu um convite, uma proposta de Deus, um teste, em Êxodo 33. Depois ordenou o Senhor a Moisés, versículo 1: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Quando eles ouviram Deus falando isso, eles ouviram que Deus falou isso, eles choraram. Não choraram porque eles ficariam sem Deus, eles choraram porque eles iam morrer se Deus estivesse com eles. Deus iria mandar um anjo como escolta, ia dar a terra prometida para eles. Moisés, ouvindo isso, sonhava com a terra prometida, estava no deserto, teria um anjo de proteção, a promessa de remover todos os povos daquela terra, para eles entrarem lá limpo, com a terra limpa, para habitar em casas que não construíram, colher de campos que não semearam, na terra que mana leite e mel, mas sem Deus. Moisés mais uma vez não esqueceu seu galardão, e no versículo 15 ele declarou para Deus: se não fores conosco, não nos envie. Ele estava no deserto, mas ele estava com Deus. Ele falou: eu não quero terra prometida porcaria nenhuma, eu não quero anjo de proteção porcaria nenhuma, eu não quero herança de nada se o Senhor não estiver comigo. Se Deus oferecesse isso para o povo, qual seria a resposta? Largava na festa de novo, Moisés para trás, Deus para trás, e ia comemorando que a bênção chegou. Deus derramou a bênção, vamos catar ela porque é a minha, toma a posse. Sem Deus. Moisés não queria terra prometida. Aí a sua reação foi diferente. Preferiu o sofrimento, a riqueza e os confortos do Egito. Preferiu o deserto à terra prometida. Passou no teste. E vocês nunca vão ver Deus reclamando na Bíblia do que Deus fez. O problema é que Ele pode testar a gente mandando uma proposta muito boa, que a gente deve rejeitar. Será que você pegou uma proposta que Deus fez e que não agradou Ele e reprovou no teste? Às vezes vem com uma prosperidade muito boa, um sucesso, uma aprovação, uma honra, uma glória,
um livramento, ou uma cura. Uma proposta de você criar um bezerro de ouro. E ele te dá o ouro para você criar. Será que você criou? Tem hora que ele quer que a gente recuse a proposta dele. Quando é que a gente consegue fazer isso? Quando a gente conhece o seu coração e o seu caminho, como Moisés conhecia. Porque o preço de não andar nesse caminho é muito alto, é ficar sem Deus. Somente quem tem temor escolhe o que parece ser menos benéfico, porque olha para frente, para a eternidade. Externamente eles eram iguais, mas internamente Moisés tinha temor e o povo não tinha temor. Quando o temor some ou não tem, a gente fica cego. A gente tem a mente obscurecida. Você olha para outras coisas e valoriza outras coisas. Você corre atrás de outras coisas. Você depende de outras coisas. Conta. Sua esperança muda de foco. Isso acontece hoje, quando muitas vezes a gente vem para a igreja achando que ela é um clube. A gente tem segurança em estar junto. Tem um povo que me apoia, tem um povo que é igual eu, que pensa como eu, tem alguém que me entende, me aceita. Eu estou seguro ali dentro. Ali é o meu grupo. Quantas pessoas estão em igrejas que a gente sabe que são falsas igrejas, mas não conseguem sair de lá por causa disso, porque virou um clube. Eles estão no nosso meio. Pode ser que estejam na internet pregando, ou estejam aqui mesmo na Éfeso. Talvez seja eu. Avalie a sua vida. Será que eu estou achando que a igreja é um clube? Será que o meu nível de temor é o mesmo de quem nunca pisou na igreja? Mas Tiago 2 diz que até os demônios creem e tremem. Até o diabo crê e treme. Será que o diabo tem mais temor do que eu? Porque o temor dele não gera obediência, né? Gera medo. Mas eu posso ter menos temor do que o diabo ainda. A pessoa senta na igreja, trabalha em ministério, prega nos púlpitos, ama as promessas de Deus, serve os pobres, fala da palavra, evangeliza. Jesus falou sobre isso em Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi abertamente, claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. E ele falou dessas pessoas de outra forma, mais chata para a gente ainda. Ele chama as pessoas de joio. Mateus 13:26, ele diz que quando o joio brotou e formou espigas, o trigo brotou e formou espigas, o joio também cresceu. Então a gente alimenta, sabe? A gente rega, a gente dá o sustento na palavra, a gente abençoa com intercessão, a gente visita, a gente atrai, serve, a gente empurra a pessoa para ela aprender, para ela ir no ministério, para ela orar mais, ler mais a Bíblia, ter mais temor. A gente está alimentando o joio, porque quando o trigo cresce, o joio cresce junto. Mas é só uma máscara, é por fora, a pessoa muda seu comportamento. No máximo ela muda sua atitude interna. Ela, como se fosse para uma terapia, ela entende o que funciona errado dentro dela e muda aquilo, e aquilo gera um comportamento diferente. Mas a essência espiritual, o coração ainda é de pedra. A pessoa veste uma máscara de comportamento e de atitudes e engana a gente. Por isso que não é para a gente expulsar o joio do meio do trigo. Mas Deus está restaurando a sua ordem divina no seu povo. Em Malaquias 3:1,
Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem? Os que temem, somente esses. Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Quem são os levitas? Nós, sacerdotes da nova igreja. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo, sem demora. Vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos. E ele junta tudo isso agora na conclusão dizendo: e não tem respeito por mim. Então, quando você não tem respeito por Jesus, você testemunha contra você é feiticeiro, adúltero, o que jura falsamente, que explora os trabalhadores e seus salários, que oprime os órfãos e as viúvas e priva os estrangeiros dos seus direitos. Quando tudo isso acontece, é quando a pessoa não tem respeito por Jesus, diz o Senhor dos Exércitos. Quando a presença do Senhor se manifestar, Ele vai purificar os seus fiéis que o temem. Quem suportará? Os que o temem, que eles já estão no fogo da purificação, que a palavra purifica. Tem dois resultados que o texto diz de Malaquias 3. O primeiro é esse refinamento, essa purificação dos que o temem, no versículo 3 ali de cima. Vamos ler. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Segunda consequência, segundo resultado da sua vinda, ele julgará os corações dos hipócritas, no versículo 5. Virei a vocês trazendo juízo sobre todos esses que me desrespeitam. E no versículo 1 do capítulo 4 também: pois certamente veio um dia ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos, nem raiz nem galho algum sobrará. Nesse momento em que o Senhor derramar sua glória, Ele vai separar o joio do trigo, e nós vamos ver a separação, porque Ele diz no versículo 18 de Malaquias 3, então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Porque a hipocrisia não fica escondida diante da glória de Deus. Ela pode ficar na igreja, mas quando Deus se revelar, a luz vai mostrar tudo. E a mentalidade de clube vai desaparecer. Aí os justos, os levitas, fiéis, que temem, conseguirão viver a vida justa e levar ofertas do jeito que agradam a Deus. E qual é o livramento para tudo isso? O temor de Deus. Lucas 12, 4. Jesus disse: eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Porque ele fala antes, no versículo 1, no finalzinho do 1, de Lucas 12. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia.
Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Que vergonha! Que vergonha! Coloca isso na luz antes de ele derramar sua glória. Não passa vergonha. Põe na luz a sua vida toda, escancara a sua vida. A igreja é para isso, para a gente ser transparente, confessante, perdoadora, suportadora, para a gente estar sempre e cada vez mais diante da glória que está descendo, porque vai passar a vergonha e vai ser julgado. Não oculte o seu pecado no coração para proteger a sua reputação. Não cubra o seu coração com véu. Não entorpeça a sua mente e o seu discernimento. Não fique cego. Não pensa que o véu da sua máscara te deixa puro, porque ninguém te condena, porque ninguém vê. Você não é puro se tiver pecado oculto. 2 Timóteo 3,13 diz: contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É esse o estado do hipócrita. Ele engana a si mesmo e engana o próximo. O temor é a nossa única esperança e a nossa única proteção contra essa postura, esse estilo de vida. Só pelo temor nós temos coragem de abrir o pecado. Se você não tem temor, você vai deixar escondido. Porque quem tem temor teme mais a Deus do que as pessoas. Então não importa o que vão pensar de você, não importa o que vão falar de você, importa o que Deus pensa de você. Quando a gente tem temor, a gente se preocupa mais com o desejo de Deus para nós do que com o nosso próprio desejo. Quando nós temos temor, nós procuramos viver a vontade de Deus e não a satisfação pessoal. A sua palavra fica mais preciosa do que os elogios das pessoas. Precisamos voltar o nosso coração para Deus. Para terminar, eu vou ler 2 Coríntios 3,16. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Tem que se perguntar, de 0 a 10, você é quanto convertido ao Senhor? Quanto da sua vida já está na luz? O quanto você teme? O quanto a palavra dele rege a sua vida? O quanto você ouve e aquilo te confronta e te traz trevas por causa da sua natureza pecaminosa, para você abrir e tirar essas trevas, porque a luz do Senhor brilha onde estão as trevas, e as trevas fogem da luz. Isso dói. Você tem vivido no conforto enquanto está professando a sua fé? Ou sua vida está sendo dolorosa? Você está no deserto? Deus põe a gente no deserto, é o teste que Ele faz. Tem uma pessoa que na Bíblia falou: eu completei a carreira. Ele sabia o que Deus tinha para ele no livro escrito no Salmo 139, das obras que ele devia praticar. E ele praticou essas obras, e você viu o nível de vida que foi difícil. Se Jesus voltasse agora e te fizesse a pergunta, você responderia como Paulo? Você completou a carreira? Guardou a fé? Está faltando o ajuste no quê? Está sendo difícil lidar com o mundo, porque o mundo é difícil? Então você não quer lidar tão profundamente assim com Deus também? Porque ali é que você tem um pouco de refrigério nas promessas do Senhor? Não se engane.
O Senhor não quer que a gente passe pelo mundo para vencer as dificuldades do mundo. Deus quer que a gente saia do mundo e se aproxime dele. É o inverso do que a gente tende a fazer, buscando satisfação mundana. Ele vai limpar a gente. Espero que não seja naquele dia em que ele vai pôr à luz tudo o que nós pensamos e fizemos. Tem que ser antes. Quando a glória dele chegar e ele voltar, ou ele derramar poder, quem não teme vai ser joio. E ele tira o joio do trigo. Porque ele vai usar uma igreja poderosa. Nós estamos chegando numa época em que não tem ninguém que quer. Tem que ter um remanescente fiel. É a promessa dele de que esse povo vai ser muito abençoado e usado. Então ele está trazendo o que nós lemos em Malaquias 3:1, que ele está trazendo mensagem profética de conserto. Conserte, para não ser excluído da bênção, para não perder o pleno galardão, como Moisés pensou. Pense como ele, foca lá, tá bom? Corrija a vida, procura as pessoas que estão com você, lembra, faz a lista, pede para o Espírito te lembrar toda a sua vida, põe na luz. O que você tem que abrir? Meu pecado é esse. Não, esse é um deles. Também tenho esse, que eu não consigo lidar com eles, eu caio. Abre. Essa igreja aprendeu a não condenar. Tem ninguém aqui que é perfeito acima dos outros para poder julgar, condenando o pecador, porque é todo mundo pecador. A gente precisa nos ajudar. Só que você tem que ter coragem de abrir. Pega toda a sua vida e tudo que você já errou. Para de colher morte desses pecados cometidos. Para. Pode ser que seja uma doença, um sofrimento, uma escassez. Põe na luz. Comece a colher outra semeadura. Não esquece que Deus diz que de Deus não se zomba. Ele sabe o que tem de impureza em cada coração, em cada história para ser tratado. E Ele vai tratar. Ele escolheu você para levar para a glória, para viver com Ele. Mas você não vai entrar com isso tudo. Não deixa Ele arrancar. A mão dele é muito pesada. Conta com a igreja e arranca você mesmo. Se você não topa nem fazer isso, como é que você tem coragem de se aproximar de Deus para deixar Ele fazer? Isso é tolice. Foi exatamente isso que o povo israelita fez quando professou a fé em Deus e não tinha temor. Eles perderam o respeito, estavam com o coração cheio de ídolos, cheio de problemas, a vida estava o caos, mas estavam lá diante de Deus no Monte Sinai. Todo mundo de pé achando que podia ser membro, parte do povo de Deus, todo mundo bem, em paz, até a glória descer, e aí eles viram quem Deus é, e aí deu medo. Não deixe chegar nesse ponto. Conserte sua vida. Se você tem coragem, ela vem do alto. Se você não tem coragem, Ele dá. Se você não é dele, tem que se converter. Não se engane. Crente tem o espírito de intrepidez. Pode ser teimoso, mas o espírito está lá. Agora, se você não é teimoso e não tem o Espírito, tem que se perguntar se você teve um encontro e se o Espírito habita em você. Porque daí a conversa é em outro nível, você precisa se prostrar e se acertar com Deus. Tem que se arrepender de ser quem você é, entregar a tua vida direito, com lágrimas.
tem que ir para a cruz. Agora, se você já é, vai para a cruz de novo. Sugiro que você não passe dessa noite sem fazer isso. Não vá dormir. Não deixe que a ira o sol se ponha sobre a ira. Não deixe. Resolve os seus problemas. Amém? Vamos orar? Pai maravilhoso, primeiro nós queremos acertar as contas, pedindo perdão. Nos perdoa, Senhor. Perdoa a nossa apatia. Perdoa a nossa sede por promessas cumpridas, por livramentos, por bênçãos. Perdoa a nossa vontade de te seguir só quando está tudo bem. Mas o Senhor fala para a gente pôr ordem na casa. O Senhor quer descer sobre nós de uma forma como o Senhor nunca desceu. O Senhor quer que a gente faça veredas retas para o Senhor. Nós nos arrependemos desse estilo de vida, Senhor, tão indisciplinado, desorganizado, tão cheio de ofertas para bezerros de ouro. Nos perdoa. Agora nós precisamos, Senhor, já que recebemos o Teu perdão, como Isaías, falamos como ele: envia-nos a nós, estamos aqui, de pé, perdoados, santificados, colocados no prumo de novo. Nós precisamos do Teu poder para isso. Capacita-nos como igreja, Senhor, a andarmos na luz, a não temermos a luz, não termos medo da luz, temermos o Senhor. Nós queremos sempre, Senhor, sempre, que o Senhor tenha capacidade máxima na nossa vida, que o Senhor viva mesmo e Cristo seja visível na nossa vida, que o Senhor possa cumprir as promessas bíblicas, inclusive as de nós sermos capacitados a sermos ouvidos, que o Senhor diz que quem te obedece, se oramos, o Senhor se revela a Ele, e nós poderíamos pedir o que nós quiséssemos e o Senhor daria, e tem coisas que o Senhor não tem nos dado. Nós precisamos consertar, Senhor. Estamos fazendo isso, para que o Senhor possa nos ouvir e nos abençoar com o que a gente precisa para te dar glória, para que a gente possa fazer mais pessoas entenderem o que é o reino, mostrar o Senhor para mais pessoas, que mais corações sejam tocados, Pai. Abençoa essa igreja, Senhor, para isso. As pessoas se afastam por qualquer motivo, as pessoas não perseveram. Nós não temos como entrar dentro das suas mentes e corações, mas o seu Espírito tem como. Vai lá, Espírito Santo, e vem em nós também. Não deixa ninguém do jeito que está, Espírito Santo. Chacoalha todo mundo, Senhor. Coloca todo mundo na cruz, e todo mundo ressurreto, numa identidade nova, com o caráter de Cristo, com o fruto do Espírito, com o poder da graça manifestado, Senhor. O Senhor diz que os sinais acompanhariam os que creem, e os que creem precisam temer naquilo que eles creem. Sejamos nós, esse grupo. Se o Senhor não está encontrando fé na terra, Pai, aqui está a sua igreja, um remanescente pequenininho. Faz o que o Senhor tem para nós, faz o que o Senhor quiser conosco, dê para nós o que o Senhor tiver, e nos livra, Senhor, do mal. Nos livra, Senhor, também de falar sim para testes que o Senhor faz, que a gente não pode aceitar. Nos dá sabedoria. O Senhor pediu para a gente pedir sabedoria, que o Senhor daria de bom grado. Então nós precisamos, Senhor, capacita-nos em nome de Jesus. E queremos te agradecer, Senhor, por último, porque só o Senhor para nos ter tanta misericórdia, ter tanta bondade e trazer uma palavra de correção que entra dentro da gente de uma forma que faz a gente se enxergar, para a gente poder se aproximar do Senhor do jeito certo. Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nós conhecemos, que nós estamos buscando, o Deus bondoso, amoroso, que não quer que a gente se aproxime para nos matar, mas para nos abraçar. Obrigado, Senhor, por isso. As palavras parecem duras, mas não são de justiça e julgamento, são de bondade do Senhor. Obrigado, Senhor, por essas palavras. Sua palavra é linda, Senhor, e por mais dura que ela seja, o Senhor mesmo diz na sua palavra que é o amargo para quem tem fé é doce. Obrigado, Senhor, nós te amamos por isso, em nome de Jesus.
Amém?